Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com a parte final do livro Efeito Sombra. Hoje eu vou fazer alguns comentários assim, bem despretensiosos, sobre a terceira parte, que se chama Só a Luz Pode Banir a Escuridão, escrito pela Marianne Williamson. Qual é a grande questão desse terceiro e último capítulo do livro? Há um desenvolvimento dele. No primeiro capítulo, o Capra faz uma reflexão sobre o contraponto entre a nossa sombra individual dentro de um processo mais amplo da chamada sombra coletiva, que reúne também esse repositório todo de arquétipos que estão relacionados a essas partes obscuras que, enquanto comunidade, a gente não encara. E é que a gente vai alimentando com esses encobrimentos na esfera individual. Ou seja, no primeiro capítulo, ele aborda a relação entre a sombra individual e a sombra coletivizada, fazendo referência, inclusive, em relação aos grandes eventos mundiais que estão relacionados a essa parte de colapsar da sombra. A exemplo de guerras, catástrofes, pandemias, etc. Na segunda parte, a Debbie Ford, ela vai mergulhar já nos processos que são processos internos pessoais, trazendo os exemplos, inclusive, da própria vida dela e como a gente constrói uma imagem, uma máscara baseada naquilo que vem a ser o que a gente deseja que seja o que a gente vai apresentar para as outras pessoas como um mecanismo de aceitação, para que a gente seja aceito pelo outro e eclipsando os nossos processos internos. Nesse terceiro capítulo, que é um capítulo mais sintético, a Marianne Williamson, ela faz uma reflexão sobre a relação entre luz e sombra. Então, qual é o mote desse capítulo? Não se destrói a sombra pela própria sombra, até porque ela nela mesma, ela não se autorreferencia. A sombra só tem razão de ser nesse processo todo de autoconhecimento e descoberta, porque ela é algo eclipsado dentro do nosso caminho de luz. Então, o pressuposto para ela é que a gente vive primeiro numa dualidade. Luz, sombra, bem, mal, alegria e dor. E os aspectos que são aspectos positivos, ou que a gente entendeu como sendo positivos, eles contêm esse potencial, porque eles são realidade neles mesmos. E o antagonismo deles é que ela enxerga como sendo um nada ontológico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sombra em si mesma não existe. Ela só existe porque existe uma referência e um sentimento genuíno que nos faz perceber o que é a luz, o que é a plenitude da luz, o que é o bem viver. Então, essa luz toda que a gente emana, quando a gente padroniza aspectos elevados, essa é uma sensação que nos é amistosa. A sombra, ela é pura e simplesmente o nada, para Marianne Williamson. Só que ele é um nada, como ela coloca no livro. É muito interessante essa parte, eu vou até ler aqui. A sombra é um fogo gigantesco, mas que arde como brasa. O que isso quer dizer? Que ela vai... Já viu uma brasa na fogueira? A brasa, ela não contém aquela emergência da chama, que tudo alastra, que tudo sai alimentando e consumindo tudo. A brasa, ela é aquele potencial corrosivo, né? Eu digo a brasa na sombra, né? Porque a brasa também na fogueira, ela pode inclusive catapultar processos por manter a efervescência, a ebulição, a temperatura alta. Mas a gente está falando aqui
daquela sensação que vai aos pouquinhos chegando, a gente não percebe, ela é uma inquietude, um desconforto. Eu não gostei de determinada fala, não gostei de determinada situação, mas aí eu vou barganhando, eu vou me permitindo, tudo bem, porque eu acho que a permissão aqui, a permissividade, vai me manter num caminho de abundância, porque eu sou evoluída permitindo. Só que se eu chego a essa conclusão de que eu preciso me permitir para eu crescer, esse já não é um caminho de luz. Por quê? Porque eu estou convencendo intelectualmente que aquilo que está em desalinho à presença divina que habita aqui dentro é algo que obrigatoriamente deve ser feito. Então há uma confusão aí emocional no que diz respeito a como eu lido com esses sentimentos que vão chegando, como ela mesma fala no livro, vão se apropriando da nossa alma, e quando a gente vê, acontece uma ruptura enorme entre um mundo de clarificação, um mundo de alegria, um mundo de percepção de um estado de plenitude, um estado de presença da alma, né? E que encontra alento e que encontra realização, para um estado totalmente polarizado, de uma ruptura que vem, no final das contas, causar muito malefício no sentido de dor. Estou falando de malefício como dor. Então, como que ela traça um método, né? Como a gente lida com isso? Aliás, esse livro é um livro bem empírico. Ele é um livro que traz uma reflexão sobre a sombra e também traz, além de técnicas, atividades para que a gente possa, por intermédio delas, travar contato com essa nossa sombra, olhar para ela e, como a Mariane fala no capítulo, não é pura e simplesmente jogá-la e desprezá-la. Porque quanto mais a gente despreza e ignora a sombra, mais ela se alimenta desse combustível de indiferença, que ao final dessa indiferença, ela vai se fortalecer, porque a indiferença é o estado de desconhecimento. E o desconhecimento da sombra realiza o potencial dela de se engrandecer e ocupar parte do nosso cenário de vida. Então, como lidar com isso, né? Aliás, todo o mote do livro. Primeiro, não é novidade alguma, porque Buda, já no caminho do meio, ou na senda óctupla, dentro desse conhecimento um pouco mais orientalizado, ele já fazia essa referência em relação ao pensamento correto. Ela fala sobre o pensamento de conexão com o divino. Então, nesse terceiro capítulo, ela faz um link em relação a uma percepção de natureza ético-espiritual, ou ético-religiosa, se você leva para esse lado de uma liturgia, ou uma dogmática, ou um conhecimento mais estruturado em termos de um roteiro pré-estabelecido, institucionalizado e ideologizado. Mas ela não traz esse mote religioso, ela traz um mote de uma natureza espiritualizada para além das perspectivas de religiosidade. Ela trabalha com essa ideia de um divino, de Deus, os nomes que são dados dentro dessa adesão, a ideia de que existe uma força muito maior do que a minha própria natureza pequenina, da qual eu faço parte e sou parte integrante. Então, para ela, essa centelha divina, num pensamento que você começa a focar com essa conexão de amor, já é o caminho inicial para você lidar com a sombra. Porque onde existe o amor como sendo a sustentação, né? E é o amor genuíno, né? Não é a ideia refletida e racional sobre o que é o amor, não é na definição de amor para o romantismo do século XIX, não é o amor na sua expressão musical, é sentir genuinamente esse estado de incondicionalidade, de bem-querer em relação a si e em relação ao outro. Então, onde não há espaço, onde existe o amor, primeiro como um dínamo de pensamento, depois como uma orientação da vontade e do desejo, e aqui vontade e desejo não relacionado a um aspecto carnal,
vontade e desejo no sentido de intencionalidade, dessa primeira racionalidade de pensamento. Mas claro que a gente não está falando de locais distintos que você está cumprindo uma tabela. Primeiro eu penso no amor para depois eu sentir o amor. Não, não é isso. Mas ela está trazendo isso para a mente, porque afinal de contas a nossa mente é a que primeiro produz todo esse alicerce que nos alavanca tanto para processos superiores como nos enterra como âncoras no fundo do mar. Então, a partir desse local mental, onde eu gero esse amor, eu começo a estabelecer pontes. E aí ela faz uma referência muito importante nessa parte do livro, a como a gente na contemporaneidade, a gente se descuidou da mente, alienando a mente com programas de televisão, com computador, com a mensagem já processada, já o senso comum estabelecido como verdade absoluta, sem que eu internalize e perceba isso como uma profissão de fé ou algo que eu ainda tenha que projetar o meu próprio sentimento e a minha própria conclusão em relação àquilo. O celular, então todos esses mecanismos que vão seduzindo a mente, vão levando a gente para uma anestesia, vão nos dissociando do amor no plano mental. E aí é necessário recuperar isso. Como? Na quietude, no silêncio, no estar consigo, ao invés de estar com as informações que já estão prontas. Outro aspecto que ela levanta no livro, então, primeiro é esse pensamento de amor, o segundo é o dínamo da gratidão. Por quê? Porque o dínamo da gratidão, ele é um dínamo que vai te colocando num fluxo de movimento constante do seu estado mental e emocional para uma orbe maior do que a sua própria presença. Ser grato é pura e simplesmente você olhar para a vida, contemplá-la e dizer, tá tudo certo, do jeito que tem que estar. Por quê? Porque se eu quiser mudar, eu vou lá e mudo. É simples assim. Por isso que dentro de um certo sentido, essa coisa de ter esperança, o que é ter esperança? Esperança é esperar, vem do radical, espero, né? Eu espero, o que eu estou esperando? Né? Aqui é o contrário, no livro, o que eles encampam, os três, é esse protagonismo no processo. Não aguardar a mudança no planeta Terra, é engendrar a minha mudança pessoal no planeta Terra. Porque a minha parcela de mudança do meu estado mental, onde eu deixo de acumular lixo, vai ocasionar a depuração do planeta Terra como um todo. Mas olha que zona de conforto a gente gera. A gente faz uma cisão, onde a gente se exclui do processo, passa a contemplar a conduta do outro e a valorar o outro e os outros. E ainda dizendo confortavelmente, eu espero que o mundo mude, eu espero que as pessoas mudem. Aí a pergunta que fica, mas você quer mudar? Porque se você quer mudar, para que você vai ficar esperando os outros se você tá cheio de lixo dentro da sua cabeça, precisando de uma faxina muito grande para você deixar esses processos novos acontecerem? Então essa terceira parte do livro dá para fazer um paralelo, né, com essas situações que são polarizadas, né, em relação a esses dínamos e esses gatilhos que são necessários para a gente trazer esse processo de consciência da sombra e, dentro desse processo, a gente seguir adiante. Outra lembrança que ela dá, essa eu acho sofisticadíssima. A sombra, ela é tão inteligente quanto a nossa alma. Como ela é emanação do ego, ela vai se aprimorando. Na medida em que nós vamos ascendendo a estados superiores de consciência, percepção e despertar, o ego também vai fazendo isso, alimentando elementos ocultos dentro dos vários quartos que a gente traz dentro da mente. Vai tirar de uma situação que a gente nem se lembra mais. Mas por que isso? Para validar sua existência. Para ela se fazer ali presente e dizer, olha, eu existo, eu sou a sombra, me dá atenção. Então, dentro desse processo, nunca subjugue a sombra. Falando, isso aqui é besteira, eu não tenho medo não. Eu vivo vendo assim, situações onde eu falo, eu não tenho medo. Mas eu tenho, só que eu nego, né? A negação é o próprio sentido de eu não encarar o meu medo. E aí eu vou fazendo de conta que eu não tenho medo e vou me congelando em situações onde o medo aparece.
Então, de duas uma, ou eu fico me enganando o resto da vida, ou eu tomo uma decisão e falo pra mim mesma, olha, eu realmente tenho medo, esse medo é sofisticado, mas vamos juntos encará-la, alma? Encarar esse medo, encarar essa sombra? Outra dica que ela dá também, que é importantíssima, não basta só eu alimentar os pensamentos de amor, o pensamento de gratidão, eu preciso realizar. Por quê? Porque nós somos seres realizadores, executores, porque estamos num plano de colapso energético, colapso de onda, que se materializa em matéria e atitude que vai gerar também novas situações, novos dínamos e novas movimentações de energia. Então, aqui, eu não vou acionar aquele clichê de boas intenções e o inferno tá cheio, porque isso aí é um clichêzinho que eu acho que é muito pernicioso e é uma pegadinha. Mas, que um dia eu vou fazer um vídeo só de pegadinhas, que são pegadinhas do sistema de crença, pra a gente se congelar e não realizar. A gente precisa concretizar o que a gente imanta em termos de amorosidade, gratidão e planificação das nossas atitudes. Para que cada vez que a gente realize algo no plano do concreto, que seja algo ínfimo, né? Eu vou agradecer todo dia e um dia uma pessoa me pede, sei lá, um prato de comida, eu que nunca dei nada, vai, quer saber? Aí eu já tô com uma vontade de fazer isso, não porque eu estou me obrigando, veja, aí é a sombra, né? Mas porque eu tenho uma gratidão enorme por tudo que eu como, por tudo que eu tenho, então eu gosto de repartir. E aí eu vou lá e realizo. Essa pequena realização já é o bastante para um estado de satisfação de alma, onde eu olho para essa sombra que vai ficar ali me observando e falando, poxa, realmente, isso é algo muito diferente. Então essa realização é o que é o processo para alavancar para você, no seu self inferior, se tornar o seu self superior, dentro desse processo de conscientização da alma. E um aspecto bem interessante que ela faz referência diz respeito aos processos pretéritos, aos processos de reparação. Essa é a parte final do livro. O que a gente já fez, que obviamente trouxe algum tipo de desalinho e de dor para uma outra pessoa. Esse, para ela, é um dos processos mais intensos e se a gente não for honesto com a gente, ao invés de ficar fazendo o tempo inteiro defesas e defesas, falar, não, eu não fiz nada disso, não, eu não agi assim, não aconteceu isso. Se eu não consigo o mínimo, que é fazer um reconhecimento para que a reparação seja feita, reparação em que nível? A reparação em relação ao que eu fiz com a minha própria alma, me enganando e dizendo que eu sou a pessoa mais evoluída do planeta Terra e que eu não reconheço determinada conduta porque eu não a realizei com intencionalidade. Se eu não realizar esse mergulho, é muito pouco provável que eu vá me dissociar da minha sombra, porque ela vai ficar ali quietinha esperando outro processo de atribuição de responsabilidade, quiçá de culpa, e ela vai esperar esse momento chegar para jogar justamente no outro, na alteridade, aquilo que vem a ser a responsabilidade dos próprios atos, porque ela está nos sabotando o tempo inteiro para que a gente não tome a decisão do estado de alma da gente. Então, onde eu não abro espaço para uma genuína reflexão sobre o que eu fiz com o outro, e onde eu não reconheço que eu tenha feito isso, a sombra cresce e se alimenta. E, aliás, ela vai crescendo e se alimentando, e coincidentemente ou não, na verdade, de maneira sincrônica. A sombra vai onde nós estamos mais evoluídos, mais crescidos, mais amadurecidos e com maior planificação e prosperidade. Então, ela vem no âmbito das relações de trabalho, das relações profissionais, do plano acadêmico, ela vem nas relações afetivas, ela vem onde a gente é mais forte, com um potencial mais pleno, é onde ela vem sabotar. Justamente fazendo uso desses meandros, sobretudo esse de não reconhecer, de não se reconhecer, não. Quantas vezes já ouviram isso? Nossa, meu defeito é que eu sou muito honesta. Meu defeito é que eu sou muito boazinha. Ou seja, a pessoa está transformando o defeito dela. Meu defeito é que eu ouço demais, é que eu não faço, sou muito parcimoniosa. Isso é sua sombra falando para você. Para te convencer
a justamente permanecer no estado mental e emocional de patinação que você se encontra, em não crescer, em não encarar a sua máscara perante si mesmo e perante o outro. E quando você encara e se perdoa e percebe, não, eu realmente, eu tive que passar uma imagem de eu ser boazinha para, afinal de contas, eu ter muitos amigos e eu ter aceitação. Quando você se confronta com essa realidade, você se liberta. Para Marianne Williamson, você se perdoa, você pode perdoar os outros. Aliás, você pode se perdoar em vários níveis. A si mesmo, que é o primeiro ato de perdão genuíno. As pessoas do seu redor, você está alimentando outras egrégoras que, por afinidade, são espelhos de você mesmo. Em uma larga escala, ao mundo, ou perdoa o mundo, e receber este perdão. E não é o perdão no sentido da homilia sacrificial, daquela coisa pesada, mas é o perdão de observar a verdade. Encarar a verdade é libertadora por causa disso. E no último e elevado, mais sofisticado componente nível, a Deus. E é desse ato que você, cada vez que você está subindo esse degrau, perdoar a si, o outro, o mundo e a Deus, você está trazendo essa luz que o tempo inteiro estava dentro de você. Só que como aqui dentro lutavam energias dissonantes, essa luz que olhava para a sombra, o ego, falava, vou ter paciência. E o ego que vê na luz, o ego vê na luz o inimigo. A luz, segundo a Marianne Williamson, vê na sombra um nada. E é o nosso ego que transforma esse nada em tudo, inclusive a nossa realidade, onde a gente muitas vezes deixa de fazer aquilo que é necessário para nossa alma, porque a gente já criou personagens, já criou cenários, já criou emoções relacionadas com essa historinha falsa, na qual a gente resolveu acreditar. Então, com essas considerações, eu vou terminar por aqui o livro O Efeito Sombra, que foi organizado por Deepak Chopra, e deixo aí para vocês uma reflexão. Se vocês quiserem, tem em PDF na internet um questionário para você interagir com a sua sombra, para você saber quais esses aspectos da sua psique com os quais você ainda precisa lidar um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Um beijo muito grande para vocês, luz e paz. Namastê!